Opa, beleza, né, galera? Ó, esse aí foi o último slide, ok? E próximo, então, eu chamei de circuitos, tá? Porém, é a parte de o módulo 6 medidas, força eletromotriz. Vocês vão ver que eu vou fazer uma adaptação disso aí. Vou apresentar de uma forma que é mais tranquila do jeito que tá aí. Tem muita fórmula do jeito que tá aí, beleza? Vamos lá então? Bem, isso aqui então introduz o módulo 6 que eu vou propor aqui, né, até na medida do possível, uma forma, uma abordagem diferente de circuitos aí, tá ok? Só que no lugar de bateria agora eu vou falar muito de gerador, no lugar de falar de uma lâmpada, de uma TV, de alguém que está consumindo energia, eu vou falar de receptor. Receptor de energia, ele recebe energia, ok? Então tá aí. Bem, um circuito simples é composto apenas por uma bateria ou gerador, né, que ele chamou de B, uma lâmpada L, beleza, que poderia ser um receptor, né, de energia. Tem alguém para gerar, que é a bateria, e tem alguém para receber essa energia. Com esse circuito elétrico, um estudante montou quatro conexões diferentes, como vocês estão vendo aqui, ó, com o mesmo medidor de intensidade de corrente elétrica, conhecido como perímetro, que nós já falamos sobre isso, ok? Beleza. Após as montagens, conforme a figura anterior, o estudante apresentou versões das conexões realizadas. Beleza. Em qual dessas versões o amperímetro irá fornecer a leitura real da corrente, né, da intensidade da corrente no circuito? Então, vamos lá. Primeira característica do meu do meu amperímetro, tá certo? Principal, o objetivo dele é medir corrente elétrica, né? Tá, beleza. O objetivo dele é medir corrente elétrica, tá, tudo bem, né? É, qual que é a melhor maneira de você medir corrente elétrica? Eu gosto de comparar corrente elétrica com como se você estivesse medindo a água que passa por segundo ali. É um tipo de taxa. Se você for parar para olhar, isso aqui é um tipo de taxa, né? Então, como se fosse uma analogia ali, como se fosse água que estivesse passando. Então é como se fosse o relógio da Copanor, da Copasa, né? Ele tem que ficar, o amperímetro tem que ficar no mínimo, no meio do caminho, né? Que aí ele consegue medir a quantidade, é igual o relógio da Copasa, né? Tem que ficar no meio do caminho, onde a água está passando para conseguir medir a água. Beleza. Quando você faz isso, você não pode oferecer nenhuma resistência para a corrente. Você tem que deixar para a corrente passar. Você não pode atrapalhar a passagem da corrente se você quer medir a corrente, concorda? Então você coloca uma resistência mínima. No caso aqui, o amperímetro ideal é aquele que tende, né, tende a, opa, quase que eu coloquei uma bobagem, tende a zero. Tem que ser uma resistência que tende a zero, tá? Então o amperímetro ele não pode interferir na medida. Bem, esse negócio de resistência tendendo a zero, praticamente zero, vamos considerar zero, já que é o ideal, implica na seguinte coisa: dependendo do lugar que você colocar o amperímetro aqui, tá? Ele pode medir a corrente do circuito, como é o objetivo aqui, e pode até atrapalhar o circuito. Então, numa conexão 1, eu tenho bateria, polo positivo, posso até falar que ó, a corrente elétrica vai sair daqui, vai sair uma corrente do polo positivo aqui. Se alguém perguntar os elétrons, eles saem do outro lado, aí passa no amperímetro, não desvia, tem que passar pelo amperímetro, depois passa pela lâmpada, volta para a bateria. O circuito está correto, esse circuito aqui, né? Conexão 2. O que fez a conexão 2? Ele só colocou o amperímetro do outro lado. Bem, há alguma diferença entre medir a corrente quando está saindo ou medir a corrente quando ela está voltando para a bateria? Não, não há nenhuma diferença, tá ok? Não há nenhuma diferença, tá? Na situação 3, ele colocou bateria, lâmpada e colocou um perímetro aqui em cima. Como eu falei que a bateria não tem resistência, galera, isso vai fazer o seguinte: o elétron chegou aqui, ó, o fio está encostado, ó. Se ele chegou aqui, ó, se a corrente elétrica chegou aqui,
Ela vai chegar aqui, ó. Aí chega aqui, ela tem o seguinte, quando ela chega nesse ponto, ela fala o seguinte, ó, se eu olhar para frente, eu tenho uma lâmpada e uma lâmpada tem resistência. Toda lâmpada oferece uma certa dificuldade para você passar por ela. Lógico, você vai passar por ela, vai perder dinheiro, vai perder energia. Então, a corrente, eu vou passar aqui nada, eu vou passar aqui no amperímetro. Por quê? Porque o amperímetro não tem resistência. Eu não vou perder nada se eu passar aqui no amperímetro. Então eu vou passar no amperímetro, tá? Eu vou pular para o amperímetro aqui, vou passar no amperímetro, vou ver embora aqui, chega aqui, vou passar pela lâmpada aqui nada, vou embora e vou voltar para a bateria. Então essa lâmpada nem acende, tá? O jeito que você passou, você ligou aqui, ó, você deu opção para a lâmpada, para a energia, para a corrente passar por fora e voltar para a bateria. É lógico que a bateria aqui vai esquentar bastante, porque mandou uma corrente que não perdeu energia, não acendeu a lâmpada, voltou do mesmo jeito para a bateria, né? É uma ligação errada, essa daqui, conexão 3. Conexão 4, ok? Conexão 4. O que eu tenho de errado na conexão 4? Conexão 4, mesma coisa, sai a corrente bonitinha daqui. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela fala: "Uai, por que que eu vou passar na lâmpada? Né? Por que que eu vou passar numa lâmpada que tem resistência se eu estou com a resistência zero aqui no amperímetro? Vou passar lá nada, vou passar pelo amperímetro. Então, vou voltar para a bateria. Esse circuito também está errado. Conclusão: não posso, em hipótese alguma, ligar amperímetro de forma paralela. Né? Paralela é quando você dá opção para a corrente passar em dois lugares. Tá? Quando é resistência, dá certo, porque tem uma resistência aqui, outra aqui em cima, ó, vou ter que passar nos dois. Aonde passa mais? Onde for mais fácil. Onde tiver menor resistência, passa mais corrente. Mas aqui não tem nada no amperímetro, então não vai passar é nada na lâmpada. Por que, que aqui não tem ohm nenhum? Eu vou lá caçar um ohm lá na lâmpada. Não vou não. Vou passar todo no amperímetro aqui. Beleza? Então essas duas de baixo estão ligadas de forma errada, tá? As duas de cima estão corretas. Beleza? Então eu vou lá para minhas alternativas aqui. Beleza? Bem, letra A fala que a conexão 1 apresenta uma maneira correta de se ler a corrente elétrica em um circuito. Nesse caso, optou-se por colocar o amperímetro do lado esquerdo da bateria. Ótimo, tá ok. Conexão 2 fornece uma leitura menor. Por que menor? Né? O amperímetro ele mede a quantidade de elétrons que os elétrons que saíram da bateria. Ele mede quantos elétrons saíram da bateria. Como nada se perde, nada se cria, elétron é massa, gente. Né? Número de elétrons tem uma massa. Isso é uma massa. Entendeu? Como que eu vou perder uma massa? Né? Não vou perder elétrons no meio do caminho. Eu vou perder a energia que eles contêm, que eles estão carregando. Né? Então, eu não vou medir uma quantidade menor de elétrons. A corrente que saiu, ela volta. Só que, vamos supor, minha bateria é 9 volts, aí é diferente. Esses elétrons, né, eles saíram carregando 9 volts, entendeu? De energia, porque 9 volts é 9 joules, né? Para cada cargazinha, para cada um coulomb, né, que é uma carga, e sai com 9 e volta zerado. Toda corrente, tá? Sai daqui com 9 volts, vamos pensar assim, né? Só um exemplo, né? E volta zerado, volta do lado de cá zerada, tá? Mas a corrente, se eu virar para você falar que é 3 amperes, é 3 amperes saindo e 3 amperes voltando. Não tem nada de você mudar o lugar aqui, ó, antes ou depois, não muda absolutamente nada no circuito, tá? Então, isso aqui está errado, tá? A leitura é a mesma. E as conexões 3 e 4 são conexões erradas, tá? Começa falando que a conexão 3 é melhor que as conexões 1 e 2. A 3 não funciona, nem a 4 funciona. A corrente 4 é quase idêntica à 3, né? E portanto fornecerá a real leitura
da corrente elétrica percorrida na lâmpada e também na pilha. Não, não. Está ligada de forma errada o amperímetro. Amperímetro nunca pode ser ligado assim, tá? Ele sempre tem que ser ligado no meio do caminho. A corrente tem que passar 100% por ele, tá? Seja na saída ou na chegada aqui da bateria. Beleza? Tranquilos? Então, você viu que é uma questão teórica. Isso aqui faz parte do módulo 6, tá? E praticamente não mudou nada. Beleza? Da forma como a gente tem abordado o conteúdo aí. Da pergunta muito pertinente, ó. Do mesmo lado, quando chega esse, vamos supor que é 9 volts, né? Ah, então aqui, esse lado aqui seria o polo maior, de maior energia, o positivo. Então do lado de cá é 9 volts. Do outro lado é 0 volts. Então do lado de cá você ligou na bateria, mas também ligou no perímetro. Então os fios estão ligados aqui, ó. Quando a corrente chega aqui, ela fala assim, ó, vou passar em R na resistência, na lâmpada, coisa nenhuma, eu vou passar no amperímetro. Então você deu outra opção para ela aqui, ó. Se você deu outra opção, significa que está em paralelo. Quando está em série, você obriga a corrente a passar naquele ponto, né? Como são os dois de cima, beleza? E aqui fica mais evidente que está em paralelo, ó, fica mais fácil da gente perceber, ó, que está em paralelo. Está literalmente um do lado do outro aqui. Esse aqui, o jeito que ele monta é um pouquinho mais difícil de perceber, né? Mas ele fez um caminho aqui, ó, quase que um gato aqui, ó, pulou aqui, ó, não passa pela bateria, perdão, pela lâmpada, ok? Ok, obrigada. Isso é essencial. Eu nunca, em hipótese alguma, vou ligar um amperímetro em paralelo. Tá? O circuito que tiver um perímetro em paralelo está errado. Bem, olha só, o que mudou aqui? A altura que está mudando, gente. O jeito de lidar com as grandezas que nós já vimos, tá? Que é VRI, tá ok? PV são as mais usadas, tá ok? Então vamos lá. Ele coloca, considera um circuito onde o voltímetro e o amperímetro são ideais. Então é teoria com exercício, né? O amperímetro, como eu disse agora há pouco, o que é um amperímetro ideal? É um amperímetro que não oferece resistência, tá? O certo é colocar assim, ó, né? Porque não tem nada exato na física, né? Então é que tende a zero, né? Então vamos considerar que é resistência zero, né? Então ele é ligado, a corrente máxima vai passar por ele. Essas são os aparelhos ideais. Corrente máxima vai passar por ele, ok? Ele não vai interferir na corrente que está passando por ele, é isso que eu quero dizer. E ele só pode ser ligado em série, nunca de outra forma. Então, ele é sempre ligado em série. O voltímetro é o contrário, tá? O voltímetro é o contrário. Ele quer medir voltagem, então ele não pode interferir no circuito. A corrente, a resistência dele tende a maior possível, vou colocar até infinito aqui, tende ao infinito. A corrente que passa por ele deve ser zero, porque senão ele consome energia. Ele não pode consumir a energia que ele quer medir, ele tem que ser totalmente imparcial. E ele só pode unicamente ser ligado em paralelo. É isso que significa aparelhos medidores ideais. Tá? É isso que significa. Beleza? Então vamos lá. É, Quais são as indicações, né? Ou seja, o que o voltímetro está lendo e o que o amperímetro está lendo. O amperímetro foi ligado aqui logo depois da minha bateria, tá ok? Logo depois da minha bateria ele foi ligado aqui, então ele vai medir a corrente total. O voltímetro foi ligado lá em cima, tá? O voltímetro foi ligado lá em cima. Ele foi ligado nesse ponto aqui, que, que é o mesmo desse aqui. Vou até chamar isso aqui de A. Aí como não tem nada entre ele, aqui também é A. Acho que aqui agora sim eu vou falar. E esses pontos aqui são iguais, ó. Porque não tem nada entre eles. Que eu vou chamar de B.
Então, na verdade, esse voltímetro aqui está ligado em paralelo, ótimo, está ligado do jeito certo. E o amperímetro está ligado no meio do caminho, está em série. Está todo mundo ligado do jeito correto. O propósito da questão não é nem verificar isso. Eles estão ligados corretamente, eu quero saber quanto que eles estão lendo. Agora eu tenho uma resistência aqui, ó, muito próxima da bateria. Quando eu tenho uma resistência muito próxima da bateria, a bateria agora, em vez de chamar de E, de V, eles estão chamando de E. Tá vendo? Mudou a nomenclatura. Mas isso aqui é volts do mesmo jeito. Tá certo? Se você quiser usar até essa fórmulazinha aqui, você pode. Tá? Então, é isso que mudou para esse capítulozinho aí. Tá? E tem uma resistência aqui do lado. Então a gente fala que essa resistência é da bateria. Tá? É da bateria. Às vezes ela aparece assim, ó. Que eu acho até melhor, mas não aparece com muita frequência não. Eu acho mais didático, né? Eu acho que mais honesto com o aluno. Eles colocam assim, ó, polo positivo, grandão, põe uma resistência aqui no meio e põe um polo negativo aqui, ó. Assim eu acho mais bacana, porque fica óbvio que essa resistência que eu falo, que eu chamo de R é da bateria, porque ela está entre os polos positivo e negativo. Mas é muito comum ela vir do lado ali também, tá? Então, tranquilo. Beleza, o que, que eu faço para descobrir isso aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência, é, a resistência equivalente, tá certo? Qual que é a resistência total? Eu falei que a página 123, exercício 5, tá? Eu ainda estou nos exercícios de aprendizagem. Beleza, então. Beleza, beleza, beleza não, perdi meu mouse. Ah, tá. Então vamos lá. Ó, tem duas maneiras de resolver isso aqui, tá? Duas maneiras de resolver isso aí. Primeiro, de todo jeito eu tenho que resolver isso aqui, ó. Eu tenho essas duas aqui em paralelo, tá? E tenho essa daqui do lado de cá. Então, primeiro eu resolvo as que estão mais fáceis, essas duas em paralelo aqui. Então, eu vou resolver aquelas duas resistências ali em paralelo. Quando elas são iguais assim, ó, basta pegar uma, eu acho bem mais fácil. Basta pegar uma e dividir por dois, tá? Então ali já tem 3 ohms. Eu vou substituir essas duas por uma só de 3 ohms, tá? Então eu peguei uns ohms, não estava fazendo nada aqui, estava à toa e resumi eles em 3. Então aqui agora, no lugar dessas duas aí, eu coloquei uma de 3. Esquece essas outras duas do lado de cá, gente. Esquece, elas não existem mais não, já juntei. Agora só tem uma no lugar de 3. E ela tá em série com a dos 6 aqui do lado, ó. Então, tá mais fácil ainda de resolver. Então, ela ficou em série agora com aquela do lado ali, ó. Então, se ela ficou em série, é só somar 6 mais 3. Então, eu tenho uma resistência. Aqui eu resumi isso aqui tudo em uma só de 9. Então, agora eu posso riscar isso aqui tudo, tá? Acompanha aí, senão vira bagunça. Por uma só, e eu posso colocar aqui, tá? Por uma só, que vai ser B agora, aqui vai ser A agora, por uma só de 9 ohms. Você pode esquecer essa parte de cima toda do circuito aqui. Ah, Carlos, e o voltímetro? O voltímetro ele não interfere, tá? Então deixa ele quieto, você sabe que ele está ligado aqui e aqui, ó. Só que eu tenho que descobrir o seguinte, eu tenho que descobrir qual que é a corrente que está passando no circuito. Se eu não descobrir a corrente, eu não descubro nada. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer sempre não tenta resolver sem descobrir corrente, não, que você vai perder seu tempo. Beleza? Então eu resumi isso tudo em 9. Até aí tudo bem, galera? Até aí tudo bem? Tudo. Então o meu circuito, eu vou fazer questão de desenhar ele de novo aqui. O meu circuito agora ficou com uma resistência externa, uma piquititica aqui do lado da bateria, a bateria. Pode esquecer o voltímetro e o amperímetro por enquanto. Essa daqui, o módulo 6 eu vou chamar de Rzinho, porque ela é da bateria, que ele chamou de E. É a mesma coisa que V. E essa que eu acabei de calcular é a do circuito, a resistência do circuito, por isso que eu chamo ela de Rzão. Mas ela é resistência como todo mundo. Então se eu for calcular a resistência total, eu vou achar o quê? Só sobrou ela, né? Em série, ó. Tá tudo em série agora. Tudo em série. Então vai ser
A 9 que eu acabei de calcular, mais essa piquititinha aí de uma. Então, resumindo a história, a resistência total que eu tenho é 10 ohms. Então vocês viram o passo a passo aí, né? Eu calculei primeiro em paralelo, segundo eu juntei em paralelo com uma que estava do lado ali, que era série, e aqui eu calculei a total. Agora eu jogo no VRI. VRI, tá? Quem que eu ver? É o 20 lá, volts, olha a unidade, é mais importante, 20 volts. Qual que é a resistência total? 10 vezes I, ou seja, minha corrente são 2 amperes. Se eu não calcular isso aqui, ó, eu não resolvo nada da questão. Agora eu posso ir lá olhar. Eu nem precisava saber o que a questão está pedindo. Agora eu volto na questão e olho o que ela está querendo. Ela quer saber quanto que o amperímetro está medindo. Ótimo, já achei. 2, que é a corrente total. Tá? Já eliminei algumas. Oh, sem graça, hein? Eliminei tudo. Eliminei tudo, mas tudo bem, né? Já sei que é a letra C. Mas tudo bem. E se eu não soubesse? Né? Aí vem a parte mais importante, a parte mais difícil aqui. Por isso que eu acho que a questão deu essa colher de chá. O mais difícil agora é saber o que o voltímetro está medindo. Né? É mais difícil do que calcular a corrente. Eu falo, não é difícil. É mais elaborado do que calcular a corrente. Deixa eu falar direito. Mas aqui eu já teria matado a questão. O amperímetro está lendo 2 amperes, que é a corrente total. Tá? Se tiver alguma dúvida aí, por favor, só falar que eu volto, tá? Eu só calculei as resistências equivalentes e joguei no VRI. Gente, se você for no seu material, ele vai estar mandando você fazer o seguinte: voltagem, é bacana essa fórmula aqui, ó. Voltagem é igual a o Ezinho, que chama força eletromotriz, menos R vezes I. Essa fórmulazinha ela é bacana demais, tá? Porque ela fala que a voltagem total é a voltagem que o gerador ou bateria consegue gerar menos uma pequena perda, né? Quem perde energia é a resistência. Isso aqui é chamada de equação do gerador, tá? Ou da bateria, tanto faz, ok? Na parte 2 da aula aí eu posso até falar um pouco mais sobre isso aqui, mas eu quero mostrar que tem maneiras de continuar resolvendo do jeito que estávamos antes, sem ficar complicando, tá? Então beleza, vamos descobrir quem que é, quanto que o voltímetro está medindo. Vocês concordam comigo que o voltímetro ele está medindo a voltagem dessas resistências que existiam aqui antes, ó, tá? Ele está medindo a voltagem do lado de fora. Ele não está medindo 20. Por quê? Uma coisa dessa forma é interessante. Ela diz que você gera uma quantidade de energia, que é o E, que ele chama de E agora. Você perde um pouquinho, por quê? Porque tem uma resistência aqui do lado, ó. É como se fosse a lâmpadazinha lá, consumindo energia. Por que que isso acontece? Uai, gente, a hora que você vai produzir energia, você gasta. E outra coisa, você acha que a sua bateria é feita de quê? Alguns metais, alguns condutores. Então, na hora que a corrente elétrica tenta sair da bateria, só essa tentativa de sair de lá já perde um pouquinho de energia. E qual foi a energia que ela perdeu? Aí eu vou lá e jogo o VRI só para ela. Ela produziu 20. Só aqui do lado tem 1 ampere. Quanto que ela perdeu aqui, ó? Eu vou lá e jogo o VRI só pro Rzinho, ó, para saber quanto que eu perdi de energia lá. O R é 1, a corrente eu acabei de calcular que é 2. Então o V que eu perdi foi de 2 volts. Eu produzi 20, que é o E, tá? Então essa eu finalizei aqui dessa forma. Coloquei aqui, calculei o VRI geralzão, calculei ele específico para aquela resistênciazinha do lado, achei os 2 volts, beleza. Isso eu já tinha feito, né? Então, foi gerada 20 volts, por isso que eu falo gerador, né? Uma voltagem gerada de 20 volts, foi consumida pelaquela resistência do lado ali, que eu chamo também de resistência interna, né? Que é o Rzinho, foi consumida por ela uma voltagem de 2, então o que sobrou para o resto do circuito, que o amperímetro aqui
o voltímetro, perdão, vai conseguir medir são os 18. Então eu tenho 20 produzido pela bateria, 2 volts consumidos pelo Rzinho, ok? E 18 que ficou pro resto. O resto são essas duas de 6 aqui que existiam e essa de 6 aqui do lado. Ou se você quiser olhar, a total é a de 9. Então, para de 18 está ficando 9. Se você jogar VRI para 18 e 9, você vai confirmar que a corrente total de fato são 2 amperes. Beleza? Você jogar VRI aqui usando o V de 18 e a resistência de 9, você vai descobrir quanto que tem de corrente no circuito aqui. Beleza? Ah, outra coisa interessante que ajuda demais a vida da gente é o seguinte. É, são 2 amperes. Saíram 2 amperes aqui da bateria. Não interessa se saiu do lado de cá ou do outro lado. Saiu aqui. Beleza. Chega aqui, não tem opção. Ela tem que passar no de 6 ohms. Mas quando ela chega aqui, gente, ó, aqui, ela tem 6 ohms em cima e 6 ohms embaixo. Então o que ela faz? Ué, mesma resistência em cima, mesma resistência embaixo. Então, os 2 ohms que passa aqui, 2 amperes, perdão, 1 ampere vai para cima, 1 ampere vai para baixo, junta de novo, volta para a bateria. Então dá para você jogar VRI para uma dessas aqui, para você saber qual que é a voltagem só de uma delas, se você quiser. Eu quero saber qual que é a voltagem dessa aqui, Carlos. Ó. Aí eu vou jogar VRI para ela, só para ela, tá? Qual que é a voltagem que só ela está consumindo? A resistência dela é 6 e a corrente dela é 1. Por que é 1? Porque chegaram aqui 2. Chega aqui a corrente e fala assim, a mesma resistência que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui embaixo, ela vai dividir ao meio, passa só um. Então, cada uma dessas aqui está consumindo quanto? 6 volts. Então dá para fazer muita continha aí usando só VRI. Beleza? Tranquilos? Eu vou pedir 5 minutos, 5 segundinhos, que eu não podia cortar a aula aqui no meio, né? No finalzinho da questão. 5 segundinhos só para encerrar a primeira parte da aula e iniciar a segunda, ok?